Olá, pessoal. Então, vamos lá para a nossa correção, né? Nós estávamos olhando aqui no chat, o pessoal ainda está... Isso é sinal que está estudando aí para responder certinho. Está devagar. Está devagar, hein? Vamos mandar aí as contribuições de vocês, mas a gente sabe que o pessoal é bem participativo, né? E a gente agradece muito a participação de cada um de vocês, de cada polo, né? Os tutores aí presenciais que estão aí acompanhando essas aulas conosco, tá? Muito obrigada pela participação, pela atenção de vocês. Então, só relembrando, quando na primeira parte da nossa aula, né, nós deixamos aí o último slide, eu vou até voltar um pouquinho, uma reflexão que nós colocamos aí para que vocês pudessem pensar sobre toda essa influência, a questão das mídias, né, das informações, como elas são dadas, né, o que é omitido, a questão do silêncio que nós comentamos, né, que está diretamente relacionada, né, com o comportamento das pessoas, né? Como é que determinadas mídias, né, as redes sociais, elas podem moldar, não é isso, professora, determinados comportamentos. Então, e na escola, não é? Como é que a gente pode aí trabalhar, fazer essa relação? Só que vamos voltar nos slides só para a gente ver qual foi a nossa proposta de reflexão. Eu já estou na questão número 3, mas deixa eu voltar aqui, né, essa reflexão. Então, o contato das pessoas com o computador, especialmente dos alunos da escola em que trabalha, pode mudar a forma de pensar e de viver deles, ou seja, dos alunos. Por que isso aconteceria? Quais os efeitos que a nova mídia produz na educação escolar? Então, é uma questão bem interessante aí, no início do nosso encontro. Nós falamos, né, que hoje em dia não tem como vivermos mais, não dá para pensar em nenhum contexto, pessoal, em nenhuma instituição, né? Nós falamos do banco, do supermercado, da farmácia, né? Dos ambientes aí, dos espaços de lazer, né? Nos clubes e tal, sem o uso do computador, sem o uso da tecnologia e sem as redes sociais. Eu brinco muito com os nossos alunos, os meus alunos daqui, né? Que aqui em Porto Velho eu atuo tanto na graduação quanto trabalhei muito com o ensino médio, né? E eu brinco muito com eles que a pergunta hoje em dia, em qualquer lugar que você chega, a primeira pergunta que se faz é: tem Wi-Fi? É ou não é? Então a gente já quer saber logo se a gente vai poder se conectar, se nós, naquele ambiente que a gente está, seja numa pizzaria, num restaurante, no cinema, se a gente vai continuar ligado ali às redes sociais, né? Então, hoje em dia é fundamental. Então, como que esse arsenal de informações, esse compartilhamento aí a todo momento, né, essa interação social, como é que a gente pode trazer isso enquanto aspecto positivo para trabalhar na escola? Como assim aspecto positivo? Porque nós também relembramos, como foi muito bem lembrado pela professora Dinalva, o outro lado, digamos, o lado negativo dessa questão de moldar os nossos comportamentos, não é? Então, determinadas redes sociais, determinadas mídias, de certa forma, elas podem influenciar e muito no comportamento, e principalmente no comportamento dos adolescentes, né? Isso, então, como nós, enquanto educadores, né, como é que a gente pode transformar até esse aspecto negativo, digamos assim, positivamente dentro da escola? Porque a gente sabe que nós, enquanto educadores, a gente está naquele ambiente escolar, a gente está ali para passar as informações, para orientar, mas não tem como nós, como é que se diz, administrarmos aí todo o dia do aluno, né? Ele está naquele determinado momento, naquele determinado espaço de tempo na escola, mas depois ele
quando ele sai da escola, né, as informações continuam, as interações continuam. Então, tentar trabalhar aí essas questões, esse meio, ou esses meios por onde os nossos alunos circulam, né? Circular também até para conhecer, não é isso? E tentar transformar isso na escola de forma positiva, não é? Para que eu possa falar de algo, ou emitir uma opinião, desenvolver a minha capacidade crítica, eu tenho que primeiramente conhecer. Não é isso? Então, tá muito ligado assim, nas redes por onde os alunos circulam, né? Os tipos de linguagens que eles estão acostumados a interagir, para tentar chegar cada vez mais próximo desse aluno, né? Tentar fazer com que, ajudá-lo, orientá-lo no sentido dele transformar essas informações também e desenvolver sua identidade, seu comportamento em relação à sociedade em que ele vive, em que ele atua. Não é isso, professora? Tem alguma participação já aí, ou a gente está aguardando? Observamos aqui hoje que os alunos, eles terminaram todos juntos, né? Porque ficou todo aquele vazio aqui o chat, a gente pensando, né, poxa, será que eles estão conseguindo aí responder, porque ninguém está postando, né, diferente dos outros dias que iam surgindo aí as respostas. E hoje não, hoje surgiram todas juntas, professora. Já temos várias participações de polos aí, né, de alunos diferentes, né? Não tivemos aí ainda a participação dos alunos que estamos acostumados aí com o nome, que é o Delcenila, a Senilda, ainda não participaram aqui, mas temos outros alunos participando, resolveram mesmo aí participar, né? Chamamos desde o início da nossa disciplina que estamos aí convidando novos alunos a participar. Muito obrigada aí pela participação de vocês. E vamos às atividades, que temos bastante participações, e vamos deixar um pouquinho aí com vontade, professora, para chegar na resposta da 4, aqui nós temos uma resposta bem interessante aqui. Que eu vou que bom, agora eu fiquei curiosa. Então vamos seguir. Lá. A professora Dinalva vai fazer a leitura, né, das questões, e aí logo em seguida a gente já passa para a correção, ok? Vamos lá aos nossos slides, a nossa correção. Então, nós temos na questão número 1, não é isso? Nós vamos nos basear no conteúdo dessa aula de hoje, mas lembrando, né, que esse tema, essa temática, né, a gente já vem trabalhando em outros encontros, não é isso, professora? Isso mesmo. Podemos começar a leitura, por gentileza? Com base no conteúdo estudado na teleaula 7, realize as atividades propostas. Questão 1. Marque V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. Alternativa primeira. Interacionismo simbólico é uma teoria segundo a qual as relações sociais são construídas pelas interações mediadas pela linguagem. Alternativa segunda. A linguagem exerce um papel fundamental no sentido de conservação e no desenvolvimento social. Além disso, ela também é responsável por modelar as atividades mentais dos indivíduos. Terceira alternativa. A perspectiva interacionista vê a sociedade como um sistema de símbolos compartilhados pelas pessoas, que criam expectativas de interesses umas em relação às outras segundo padrões. Quarta alternativa. A realidade criada pela mídia afeta a inteligência e a significação que as pessoas fazem das relações sociais. Então, vamos dar prosseguimento, né, às respostas para essa questão. Então, nós teríamos que marcar as alternativas que estão verdadeiras, né, isso, e as que estão falsas a gente vai pontuar depois, eu marquei em outra cor. Vamos ver então a correção para essa questão. Nós temos sobre o interacionismo simbólico, né, essa teoria, nós falamos a questão das relações sociais, né, que elas são construídas principalmente pelas interações, e essas interações elas são mediadas por quem? Pela linguagem. Então, aqui, olha, está
tudo certinho, não é isso? A primeira alternativa. Na segunda também, a questão da linguagem, do seu papel fundamental no sentido de conservação, não é isso, pessoal? Lembram dos nossos encontros anteriores que nós usamos como exemplo muito a questão da escrita, né? Desde o desenvolvimento dela, né? Os registros, não é isso? Os registros rupestres, né? Que é aqueles desenhos, né? Que conservou, não é isso, esse registro para que a gente pudesse hoje, não é isso, depois de quantos anos aí, milhares de anos aí, a gente pudesse estudar e entender como é que era a vida dos nossos antepassados, né? Tudo isso em função desse papel fundamental, desse poder da linguagem, que é a linguagem escrita, principalmente de conservar, né? Isso, então, essa questão, essa alternativa está totalmente correta. Na terceira alternativa, sobre a perspectiva interacionista, então, como é que ela vê a sociedade? Não como um sistema de símbolos só, porque símbolos, eles são os símbolos, eles constituem uma forma de significar, tá? Mas nós temos aí vários tipos de significações, não é isso? Dentro da sociedade. Tanto os símbolos como os signos, lembrando das nossas aulas anteriores. Então, o erradinho aqui é justamente falar só em símbolos. E não são significados que são compartilhados pelas pessoas, né? E criando o quê? Expectativas não de interesse só, mas de comportamento, não é isso? Qual o comportamento que as pessoas vão adquirir, vão passar a exercer, né, a tomar em relação umas às outras, né? E esses comportamentos, né, tinha aqui a palavrinha-chave, né, está diretamente ligada a essa questão da padronização que algumas mídias, elas impõem, não é isso? Então, essa questão aqui, ela não está totalmente correta, justamente por conta dessas duas palavrinhas aí. E a última alternativa da questão número 1, nós temos que a realidade criada pela mídia, ela vai afetar a inteligência? Não necessariamente, pessoal. Não é afetar a inteligência de cada um é um processo que você vai desenvolvendo, não é isso? Vai seguindo uma evolução. Vai afetar na forma de eu interpretar, ou seja, de eu fazer aquela leitura intuitiva, aquela leitura global, né? Lembra da capacidade linguística intuitiva que nós falamos? Então, tem a ver com a interpretação e não afetar a inteligência das pessoas, deixá-las menos inteligentes, não é isso, tá? Então, essa alternativa, ela está errada por esse motivo, tá? Então, na questão número 2, antes de passarmos à questão número 2, eu acho que a professora Edinalva entrou. Só parabenizarmos, né, os 2 alunos que enviaram aqui resposta, lá de Costa Marques e de Espigão. Lá de Espigão, nós temos a Raquel, que respondeu corretamente aí a questão 1, e temos também a Cleonira de Costa Marques, que enviou também a resposta aí da alternativa 1 e enviou corretamente. Parabéns a vocês que enviaram essas respostas, parabéns a todos vocês que responderam aí no polo. Eu imagino que vocês, quando veem aqui a resposta, né, falam aí, eu não disse, né? Eu disse que era essa, parabéns. Que bom que vocês entenderam aí o conteúdo. Que bom, muito obrigada, viu? Cleonira ou Cleonir? Cleonira. Cleonira, muito obrigada. Raquel também, é isso aí. A gente fica muito feliz de saber que vocês estão dando esse retorno. A gente fica muito agradecida pela atenção de vocês, tá ok? Vamos seguir então com a correção dos nossos exercícios. Vamos aqui para os nossos slides. A questão número 2, por favor, professora Edinalva. Questão 2. Complete as lacunas do enunciado abaixo. Quanto mais as pessoas precisam ter para formar e se posicionar na sociedade, mais informações da mídia elas precisam e dela ficam cada vez mais. Por isso, é importante ter uma relação com a mídia
pela qual se possa questioná-la e assumir uma frente à realidade que produz. A alternativa correta para essa questão é? Vamos ver? Vamos já seguir então para a nossa correção e aí a gente lê, tá ok, professora Dinalva, o enunciado completinho com a opção correta, com a alternativa correta. Isso mesmo. Então nós temos: quanto mais as pessoas precisam ter informações para formar opinião e se posicionar na sociedade, mais informações da mídia elas precisam e dela ficam cada vez mais dependentes. Por isso, é importante ter uma relação crítica com a mídia, pela qual se possa questioná-la e assumir o quê? Uma posição autônoma frente à realidade que produz. Pessoal, se eu questiono algo que me é passado, que me é transmitido, né? O fato de eu questionar já está me dando uma capacidade de criticidade, ou seja, eu já desenvolvo a minha posição crítica em relação a essa informação. Então, essa questão da criticidade, só quero chamar a atenção de vocês para uma questãozinha. Quando falamos, isso nós já falamos nos outros encontros, né? Mas sempre é bom a gente deixar bem claro que quando a gente fala em crítica, posição crítica, não necessariamente tem a ver com falar mal, né? Criticar no sentido negativo. Muito pelo contrário. Muitas determinadas situações, né, determinadas posições, determinados posicionamentos que nós temos em relação a determinada situação, a determinado assunto, pode fazer com que a gente cresça, não é? A gente repense, não é aquela situação e haja aí um crescimento, um desenvolvimento maior. Então, a criticidade, não é? A gente tem que pensar no sentido positivo, né? No sentido de aprendizado, não é isso? No sentido de questionamento e desenvolver aí sua identidade, sua maneira de pensar, sua forma de ver o mundo, né? Vamos para a questão, então, número 3. Então, na questão número 3, professora, nós temos aí uma questão aberta, não é isso? Como entender as relações sociais a partir das comunicações? Então, essa relação aí direta, né, das relações, a comunicação, qual o papel que a gente viu, né, professora? Isso, eu acredito que essa questão os alunos tiveram um pouco de dificuldade, professora. Então, nós vamos ler aqui a nossa resposta para ajudá-los aí a entender essa relação. Porque é uma questão mais subjetiva também, então, de repente, assim, só montar aí como escreveríamos aí, como é que a gente entenderia essa relação. Então, vamos ver aqui uma possibilidade, viu, pessoal? Quem fez a sua, e aí vai ler aqui a resposta, uma das sugestões para a resposta, né? Mas não necessariamente vai desconsiderar a sua resposta, né? Só vejam se está ali mais ou menos de acordo. Então, vamos ver a resposta, uma possibilidade de resposta para essa questão seria: a interação das pessoas em ambientes virtuais afeta as linguagens. Em alguns casos, traz efeitos no modo de pensar. Os papéis sociais nas redes são flexíveis, versáteis e reversíveis. As redes descentralizam o poder e horizontalizam as hierarquias. Todos têm direito, de fato, a criar e alterar tudo o que os outros criam e propõem, utilizando para isso diferentes formas de comunicação. Essa questão aqui, pessoal, só para quem de repente ficou em dúvida, foi o que nós falamos no sentido de nós sermos corresponsáveis por aquilo também que é colocado nas redes sociais. Por exemplo, eu participo de uma rede de compartilhamento, né? Eu participo de um grupo. Então, eu recebo uma determinada informação, não é isso? Mas o meu ponto de vista, né, a minha posição, tudo que eu falar sobre aquela informação, seja
positivamente, negativamente, seja da minha forma de pensar, da minha maneira de ver, eu me torno corresponsável por uma informação que é coletiva. Não é isso? As nossas aulas, elas são transmitidas, elas são disponibilizadas na rede, não é isso? Vocês, de certa forma, todas aquelas informações que vocês receberam, que nós passamos para vocês, o que vocês construíram de posição, né, de pensamento sobre aquilo, torna vocês, né, torna a todos nós, de certa maneira, corresponsáveis por aquilo, por aquela informação, né? Seja os aspectos positivos ou negativos, como é que a gente recebe aquilo, a gente se torna responsável, sim, a partir do momento que a gente se posiciona. É nesse sentido, então. Então, essa é a relação que tem com as mídias, né? As diferentes linguagens, a maneira com que me posiciono, me torna responsável por aquilo. Então, vamos para a questão número 4, então, também é uma questão aberta. Essa questão, os alunos se posicionaram bem, teve vários posicionamentos. Antes, porém, deixa eu só parabenizar a aluna DI, lá de Extrema, que respondeu corretamente a questão 2, letra B, tá? Parabéns para a DI. Tá. E a questão 4 fala pra gente qual o poder que a mídia exerce na vida das pessoas. E aí, eu já vou ler aqui a resposta da aluna Jéssica, lá de Espigão, que diz assim: a mídia exerce um poder muito grande, pois muitas vezes ela nos leva a acreditarmos no que ela está relatando. Um exemplo disso é quando há uma propaganda de algum produto. Eles inculcam que é bom, que enquanto não comprarmos e comprovarmos, não nos aquietamos, né? Ela fala aí no exemplo bem prático aí do poder da mídia na nossa vida, que exerce na nossa vida. E aí, só antes da gente ver a nossa resposta, parabéns, como é o nome da... A aluna Jéssica, de Espigão, e também a aluna Jennifer de Costa Marques mandou uma resposta aqui muito interessante, Jéssica. Desculpa, não vou poder ler a tua resposta devido ao tempo. Olha, mas parabéns. Então, parabéns, pessoal. É isso aí, essa questão de inculcar, bem interessante a sua colocação, né? Vamos ver a resposta, então, uma possibilidade de resposta, ó. O poder que a mídia tem. Então, através da linguagem... por favor, obrigada. Professora. Através da linguagem e dos significados que ela produz e distribui, condicionando, delimitando ou expandindo as atividades mentais dos indivíduos, a mídia constrói uma realidade para as pessoas por meio do modo como apresenta as informações, isto é, codificando-as em linguagens. Então, pessoal, ó, dependendo do modo que essas informações elas são passadas, são transmitidas, né, isso ela vai afetar, essas informações elas vão afetar diretamente no comportamento das pessoas, né? Resta a nós, profissionais de educação, então, tentar aí auxiliar os nossos alunos, né? A gente que trabalha aí no ambiente escolar, em todas as instâncias, em todos os contextos, orientar os nossos alunos para que eles possam cada vez mais construir a sua posição, a sua criticidade frente, né, professora, a todas essas informações. Muito obrigada a vocês. Chegamos, infelizmente, ao final do nosso encontro, né? Parece assim, os minutos aqui voam, mas só dizendo assim que a gente fica muito agradecida pela participação de vocês, né? É isso que nos dá aí mais força, mais ânimo para continuarmos aqui trabalhando junto com vocês, discutindo essas questões. Muito obrigada. Então, retomem os estudos, entendeu? Façam mais leituras e nós estaremos aqui aguardando ansiosas para o nosso próximo encontro. Não é isso, professora? Isso mesmo. E até a próxima. Até a próxima, pessoal. Muito obrigada, viu? A gente se vê no próximo encontro, então.